Boa noite para todos. Estamos iniciando o programa Militão e Militão dessa segunda-feira e quero registrar aqui, especialmente você que tem cavalo, esse grande evento que antecede e divulga a exposição de Londrina, que é a Cavalgada. Vai ser dia 6 de março, domingo, né? Mais de 2.000 pessoas e seus cavalos são esperados. E esse ano vai sair lá de perto da Avenida Henrique Mansano, ali perto do Estádio do Café, até a Sociedade Rural. Um evento tradicional que praticamente abre, vamos dizer assim, a exposição de Londrina, a Expo Londrina 2016, que o presidente Moacir Sgarioni disse que vai bater recordes, hein? É bom ter alguém que está otimista nesse período. Moacir, é isso aí. Você que gosta de cavalo, gosta de montar e tal, liga lá para a Rural, pegue mais informações e participe da Cavalgada, que é o evento que divulga a exposição, dia 6 de março, domingo pela manhã. Muito bem, hoje é dia de você almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, o cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Aqui comigo está uma convidada especial no programa Militão e Militão, a advogada Maria Zélia de Oliveira, que veio conversar sobre questões relacionadas ao contrato de trabalho, que fazia muito tempo que não via o programa Militão e Militão. Como vai, Maria Zélia? Tudo bem? Eu vou bem, e você? É uma satisfação estar aqui com vocês e esperamos que possamos contribuir de alguma forma aí para a sociedade em termos de informações sobre esse tema que é de muita importância. Dentro das questões hoje que envolvem os processos lá na Justiça do Trabalho, duas chamam muita atenção. O número de processos por conta de acidentes do trabalho e doenças profissionais, né, Maria Zélia? Conta pra gente, são muitos os casos envolvendo esses dois temas? Infelizmente, porque a aspiração da sociedade é que não exista o acidente de trabalho, nem a doença profissional, até porque essas situações podem invalidar totalmente ou parcialmente o empregado, com uma perda, inclusive, da capacidade produtiva da própria sociedade. Mas o índice de acidentes de trabalho de doença profissional é alarmante. Muito grande, né? Vamos começar por doença profissional. As mais comuns que se apresentam são quais? Olha, tenossinovite, que são as inflamações nos tendões, por conta do uso indiscriminado de computador e por conta disso, digitação, certo? Então a gente vê muito isso nos bancários, em qualquer outra atividade que usa muito a digitação. Então a tenossinovite e outras consequências de inflamação nos tendões tem sido uma doença profissional muito caracterizada. Mas existem outras também de grande frequência, que é por problema de perda de audição, por conta de ambiente ruidoso, esforço repetitivo em outras situações, carga e descarga de caminhões, ou, por exemplo, num Ceasa, ou às vezes em loja mesmo. Por exemplo, tem uma doença que ocorre e é uma doença fatal, que é a sílica, que quando o cidadão trabalha em ambiente com presença de cimento e outros componentes químicos que atacam o pulmão. Então, infelizmente, a gama de doenças profissionais é bem grande. A depressão já está sendo considerada por juízes, doutora Maria Zélia, como uma doença profissional? Está, porque hoje o ambiente de trabalho ele está muito hostil e o grau de exigência é muito grande. Então, há muita pressão por cumprimento de metas, pressão para que as vendas, por exemplo, aumentem, que haja um índice de inadimplência muito pequeno, e outros tipos de pressão de produtividade. E nem sempre as chefias, elas estão assim capacitadas para até exigir a meta, a produtividade, que isso faz parte da relação de trabalho, mas que seja de um ponto de vista mais técnico, menos hostil. E nem todo trabalhador
ele tem condição de produzir sob pressão sem adoecer. É verdade. Uma coisa normalmente é ligada à outra. É. Né? Você faz a pressão, a batata. Demora um mês, 2 meses. E olha, o índice de trabalhadores que a gente atende com depressão hoje é muito grande. Então, as empresas hoje estão investindo em profissionais para ir detectando a situação que caracteriza aquilo, ou uma chefia muito brusca, muito exigente, e que não ouve o empregado, coisas do estilo, que essa seja corrigida, porque a empresa acaba sendo responsável. E também não adianta insistir com um funcionário que está com depressão, porque ele não há condições de ele reagir, né? Não há, e muitas vezes, em cargos mais elevados, eu tive várias oportunidades de atender executivos, eles escondem a depressão e fazem tratamento sem o conhecimento da empresa, com medo da perda do emprego. A demissão. Não, vamos demitir sumariamente porque está com depressão. Exatamente. Aliás, quem incorrer nesse erro depois paga tudo. Né? Tem consequência, porque é nula a demissão do empregado nessas circunstâncias, porque ele está enfermo, né? Certo. E ele teria que ser reintegrado. Igual, como você falou, os bancários. Aliás, eu sei de um caso até casado com parentes nossos. O banco demitiu e ele foi reintegrado. E, inclusive, tiveram que pagar aí o valor corrigido. Porque todo o tempo que o empregado está fora, ele vai receber como se estivesse na ativa, trabalhando. Férias, 13º, fundo de garantia, tudo mais. Com relação aos acidentes de trabalho, doutora Maria Zélia, que consequências traz para o empregador? Olha, hoje está trazendo consequências até mais graves. Por quê? O acidente de trabalho, se ele for um acidente típico, que não tiver culpa da empresa, por exemplo, o cidadão escorregou num piso, mas está tudo certo, o piso era antiderrapante, então a empresa não concorreu para aquele acidente. Nessas situações, ele vai ter a cobertura previdenciária e a empresa não tem responsabilidade alguma. Mas existe aqueles acidentes e doença profissional em que decorre do trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito. Decorre da omissão do empregador, não fornecendo os equipamentos de proteção individual adequados, não fornecendo as pausas necessárias quando a lei exige, a partir de tantos minutos, há uma pausa. Tem que descansar. Exatamente. Então, quando isso acontece, a empresa ela é responsável. Então, além daquelas prestações previdenciárias que o empregado tem direito, a empresa vai ser obrigada a indenizar a incapacidade do empregado, se ela for total ou parcial. Se for total, vai pagar... Vai pagar uma pensão que pode corresponder ao salário dele, mais férias, 13º, fundo de garantia, até a idade provável de 72 anos e meio. Então, se é um empregado jovem, Nossa. a empresa... né? E o pior é que há casos, né? De jovens que alguém pode pensar, não, só sofre acidente funcionário com 50 anos. Não é isso, não. De forma alguma. Nós temos atendido muitos casos de acidente com mutilação, perda desses dedos, perda da mão inteira, perda de braço, sabe? Perda de visão por atingir alguma fagulha ou algum pedacinho de metal, principalmente nessas atividades onde eles trabalham com equipamento que lixa material, ferro e outros materiais. Então, perda corporal, existe muita perda corporal. E com relação a comunicar o acidente, também tem um aspecto aí. Tem. Como que deve ser feito? Das duas partes, patrão e empregado. Então, o empregador, ato contínuo à ocorrência do acidente, seja por culpa do empregado, porque existe a situação que tem a culpa do empregado. Ele não quis pôr o equipamento. Exatamente. Ou culpa concorrente do patrão e do empregado, também existe essa situação, e que não é tão rara. Certo. E nessas situações, o empregador, independente de culpa, ele vai lá, comunica o acidente. Ele pede a comunicação de acidente para o INSS para que o empregado possa ter a cobertura previdenciária. Mas o que acontece muito é que o empregador, ou por desinformação, ou às vezes por má fé, ele não comunica. E antigamente, o empregado ficava à mercê da sorte. Hoje não.
ele pode, pessoalmente, comunicar o acidente, inclusive via sistema, internet. Ah, é? É. Pô, Ele pode comunicar. Isso é um avanço, né? Um avanço. O sindicato da categoria pode, o promotor pode, certo? Então, existem várias entidades que podem ir além do empregado poder fazer isso E pessoalmente. quando chega essa comunicação, por exemplo, o patrão não fez e o empregado fez, qual a consequência daí? Como houve uma omissão da empresa ou do empregador pessoa física, todas as consequências que decorrer da ausência de comunicação, ele vai responder economicamente. Ou seja, Vai indenizar. não adianta você achar que eu não vou ficar quieto aqui, não vou pagar. Não paga agora, paga depois. Paga depois, paga alto e, além disso, com juros e correção monetária. Né? Não tem jeito, né? E você falou, 20% é um número muito, muito grande, né? Para não se atentar para isso, né, Maria Zé? Olha, apesar das campanhas e tal, precisaria mais um projeto de conscientização e inclusive, antigamente, quando o empregado sofria um acidente por culpa da empresa, ele lá recebia cobertura previdenciária, no máximo acionava a empresa e recebia indenização por danos econômicos, danos morais e danos existenciais. Mas hoje, o INSS está acionando as empresas também, porque ela está pagando uma cobertura para o empregado, né? As prestações previdenciárias, por culpa da empresa. Então, hoje, as empresas, mesmo nas ações, quando ela faz uma composição, ela tem colocado lá, olha, eu não tenho responsabilidade, só faço acordo se colocar ali que eu não tenho responsabilidade, temendo serem acionadas pela Previdência quase Social. uma ação de regresso, então. Isso. Uma ação de regresso. Já imaginou? Você fala, quer dizer, você certo aqui, depois... Você responde todos os lados. Né? Não é brincadeira. E só uma questão, o empregado, por exemplo, tem que usar uma viseira, um capacete, diz, não vou usar. O que o empregador tem alguma saída ou não? Ele não pode obrigar? Pode e deve. Inclusive, vamos supor que ocorra o acidente porque o cidadão estava sem capacete. A empresa não pode dizer a ele que não quis usar. Por quê? Porque a lei dá instrumentos para ele. Ele pode advertir, depois ele pode suspender e pode despedir por justa causa. Simplesmente porque ele não estava usando equipamento de segurança. Exatamente. Por quê? Em face das consequências posteriores. Né? Depois do acidente não dá para chorar. Depois do acidente, Muito bem, vamos para o intervalo. Já e nós vamos falar sobre indenizações previstas no contrato de trabalho com a doutora Maria Zélia. Já voltamos. Quer economizar na volta às aulas? Comece se livrando dos pacotes. Fique livre para ligar, livre para curtir. Plano Livre Sercontel. 20 centavos a ligação para Sercontel e 30 centavos para outras operadoras por chamada, além de muita internet. Tudo por apenas R$15. Como é que é? Fala de novo. Tudo por apenas R$15 por mês. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. E o resto é tudo nhenhenhen. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você,
Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. Bom, estamos continuando com o programa Militão e Militão na segunda-feira. Um abraço a Alessandro Andrade Vieira, né, que também acompanha o programa Militão e Militão, inclusive pelo Facebook, como você também pode fazer. Alessandro Andrade Vieira, ao lado do marido, né, o Nicolás, dirigem hoje a Folha de Londrina, né, a Folha de Londrina, que inclusive fará agora mais uma edição do Encontros Folha, que visa discutir questões de Londrina. E também estará presente na exposição de Londrina com o stand, junto com a MultiTV também. A Folha de Londrina adquiriu a MultiTV, vai fazer um trabalho integrado lá na exposição e vai ser muito interessante. Obrigado pela audiência, Alessandra. Continue conosco. Muito bem, amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Bom, vamos continuar conversando com a advogada Maria Zélia de Oliveira e Oliveira. Falamos de acidentes no trabalho, doenças profissionais, mas vamos falar de indenizações previstas aí, né, na lei, e que quem é patrão e descuidou está pagando muito caro. Não, a gente tem a indenização por danos econômicos, mas não é só ela, né, Maria Zélia? Não. Existe a indenização por danos econômicos no acidente de trabalho, que vai corresponder ao grau de redução de capacidade. Porque a capacidade pode ser total, parcial, ou pode ser a redução de capacidade para uma determinada função. Certo? Então, aí, com base nisso, será fixada a indenização com base na remuneração do empregado e até a idade de 72 anos, aproximadamente. Doença profissional não tem essa? Tem o mesmo tratamento. Certo. Então, se a doença decorreu do trabalho e houve invalidez total ou parcial, o tratamento é o mesmo, vai ter essa indenização em favor do empregado. Certo? Pode continuar. Com relação às outras indenizações previstas. Olha, existe, se nós formos falar de todos os tipos de indenização aqui, a gente ficaria mais tempo. Vamos falar só das mais importantes. Por exemplo, a indenização por dano moral. A indenização por dano moral, ela não existe só em face do acidente de trabalho ou da doença profissional. Ela existe em face de várias situações do contrato de trabalho. A indenização por dano moral, ela não visa apenas, o objetivo não é cobrir a dor do empregado, mas é minimizar a dor que o empregado possa estar sofrendo. Isso aí pode ser, por exemplo, um tratamento ofensivo, um ambiente hostil dentro do contrato de trabalho, uma chefia que ela distrata o empregado publicamente, ou persegue o empregado no ambiente de trabalho, ela possibilita a discussão de dano moral. O empregado que, por exemplo, é colocado em situação de risco. Então, existem N situações dentro do contrato de trabalho que possibilitam uma indenização por danos morais. Inclusive, hoje, na Justiça do Trabalho,
o índice de pleito de indenizações por danos morais, por N motivos, é muito grande. Por exemplo, até um e-mail enviado pelo supervisor, pelo chefe, pelo patrão para o empregado, pode virar uma prova lá na para danos morais? Pode, e tem sido usado muito. Por quê? Às vezes, a prova do dano moral, a ofensa não é assim ostensiva, mas ela vem no e-mail, ela vem no modo de tratar. Eu ignoro o empregado, passo, não dou um bom dia de propósito, peço um serviço, recuso, desfaço do serviço. Então, isso tudo pode ser objeto de prova. Um e-mail mal criado, cobrando ofensivamente, WhatsApp. Opa. Hoje está aí. É você que usa, cuidado. Hoje eu sei e já usei, onde você manda no cartório, o cartório faz os prints, como diz, faz uma escritura pública e está lá tudo que foi escrito no WhatsApp. Então as pessoas pensam que mídias não podem ser objeto de gravações, certo? Tudo mesmo não autorizadas por juiz? Tem aceito mesmo não autorizadas quando demonstrado que a intenção não foi provocar o fato, foi registrar o fato que estava acontecendo. Se aquilo acontece todo dia com você que é trabalhador, hoje com o celular então, né, você registra? Tem registro, fotos, enfim. Tem muita gente que pensa assim, a indenização por dano moral, ela, por exemplo, é só se o patrão, mas uma empresa maior, tem outros graus de chefia, né? Sim. E se for por um companheiro de trabalho, caracteriza? Se a empresa tiver conhecimento e não tomar providências, por quê? Enquanto está na esfera particular dos trabalhadores e a empresa não tem conhecimento, ela não pode ser responsabilizada. Mas a partir do momento que ela toma conhecimento e não toma providência, seja de um colega de trabalho, seja de uma chefia superior, ela responde. Exato. Eu já vi relatos de, por exemplo, esse não sei se daria, porque é o relato da esposa, que foi lá pedir, tem que tirar meu marido de perto daquela mulher, porque aquela mulher dá em cima do meu marido. Aí ela não era funcionária, aí já não daria danos morais. Mas essa questão de, por exemplo, que você diz dar em cima da funcionária, ou vice-versa, porque também tem, isso também que pode caracterizar. Caracteriza danos morais. Danos morais. Porque o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente tranquilo, calmo, para você produzir. Agora, existem muitas situações onde, principalmente chefias, né, se aproveitam do cargo e aí começam a ter uma atitude não adequada em relação às empregadas mulheres. E as indenizações por danos morais, doutora Maria Zélia, elas vão a valores altos ou hoje os juízes mais ou menos estão já com um valor definido para isso? Olha, depende da situação. Eu tive um caso que inclusive foi notícia a nível nacional contra um banco, onde o cidadão pediu danos morais por conta dele ter um cargo de gerência. Teve um assalto na agência e esse assalto teve um sequestro da gerente administrativa do banco. E o banco colocou o gerente geral para negociar com os sequestradores. Nossa! E quando ele foi entregar o resgate, acabou que a polícia estourou o cativeiro lá, libertou, e ele ficou no fogo cruzado da polícia com os bandidos. E por conta disso, ele adoeceu e teve aquela doença que chama síndrome do coração partido, que é aquela doença de impacto, que você tem uma emoção tão grande que você adoece. Em razão disso, na época, para você ter uma ideia, isso aí já faz mais de uns 4 anos que ele recebeu mais de R$1 milhão. Só de indenização por danos morais. Mas é brincadeira. O cara não ganha, é gerente, mas não ganha para estar no tiroteio. De forma alguma. Então, é isso que eu falo. Às vezes o empregador, ele não se apercebe de que uma atitude dessa pode gerar uma consequência muito grave, inclusive econômica, para a empresa. Agora, por exemplo, quem está no emprego público pode falar, no meu caso não adianta, que se eu sofrer o dano moral, eu não consigo receber. É verdade isso, Maria Zé? Não, não é verdade não, porque não é feita a distinção entre, nessa situação de dano moral, ela atinge, o dano moral atinge o trabalhador, atinge o servidor público e atinge as pessoas em geral, porque você tem situações pessoais que você perde o dano moral, né? É verdade. Então ela não exclui uma parcela da sociedade, não.
Outro tipo de indenização são as indenizações por danos existenciais. O que é exatamente isso, Maria Zélia? Isso é uma situação que hoje é considerada ainda nova, mas que está ganhando muita força. Inclusive, o nosso tribunal aqui regional da 9ª região, em Curitiba, tem concedido, que é a indenização por dano existencial. Que existem situações na vida do trabalhador em que é irrecuperável. Você, por exemplo, vamos pôr uma situação bem esdrúxula. Você recebe teu salário de R$10.000. 2 no olerite, na carteira, 8 fora disso. Toda vez que você se apresenta num banco, ou fazer um financiamento, um crédito, quanto que você ganha? R$2.000. R$2.000. Então você nem pode progredir na sua vida, retirar, porque você não tem uma situação formal correta. Você não é registrado, você não é cidadão, você é considerado um cidadão de terceira, assim, de uma situação informal, que você não pode chegar e, olha, eu sou empregado de tal empresa. E isso tudo vai criando uma dor, um sentimento de inferioridade, um sentimento de impotência, né? Perante o órgão, enfim, onde que ele vai precisar daquela situação formalizada e que ele não tem. Isso é um dano existencial. Porque, por exemplo, ele tinha que comprovar a renda para comprar uma casa financiada. Ele não conseguiu comprovar porque não é registrado. Ele não vai conseguir aquele programa do governo, por exemplo. Perdeu. E não vem outro. É um dano para sempre. Aí existe a figura do dano material ali e o existencial também. E situações até mais graves do que essa. Por exemplo, o funcionário que fica 5, 6 anos ali sem tirar férias, é um dano existencial? É um dano existencial, porque veja bem, mesmo que depois ele venha receber essas férias de forma indenizada, mas o gozo, o usufruto com a família, com os amigos, numa idade jovem, né? Que ele tem sonhos, que seria gostoso ele fazer uma viagem, uma pescaria, enfim, um lazer diferenciado, e ele não pode fazer. E aquilo vai passar e ele nunca mais vai gozar as férias daquela forma que ele gozaria. É um dano. Interessante e curioso, né? Mas é difícil de provar ou não? Não é. Os tribunais têm dado dano existencial, principalmente observando essa questão de férias, essa questão de falta de registro, a questão de jornadas absurdas, jornada extraordinária. Por quê? Até 2 horas, não, a lei permite, o empregador estaria dentro do poder diretivo dele. Mas existem situações onde o empregado trabalharia 12, 14, tantas horas, e por conta disso ele não tem vida pessoal, não tem vida familiar, não pode estudar, e aí é um dano existencial que ele não tem como ser composto a não ser numa indenização. Doutora Maria Zélia, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, agradeço e foi muito agradável estar aqui discutindo esses temas aí. Okay. Boa noite para todos então.